Olá, querido irmão e querida irmã, você que acompanha o nosso canal, os nossos estudos, reflexões, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o 12º capítulo do livro, que tem o título, como sempre lembramos, Amai os vossos inimigos, e estamos nos debruçando agora sobre o item Instruções dos Espíritos. Mais especificamente sobre o item O Duelo, segunda instrução sobre esse mesmo tema, sobre o tema do duelo. Dessa vez, esse é o subitem 12 do capítulo, composto por 2 parágrafos, com a instrução de Santo Agostinho, de 1862. E dessa vez é sobre esse item que nós vamos nos debruçar. Nós podemos dizer que, em resumo, a instrução de Santo Agostinho nos ensina as verdadeiras noções de honra e de coragem, para com isso combater a ideia do duelo. Quando ele nos ensina o que é a verdadeira honra e o que é a verdadeira coragem, ele está nos dizendo que o duelo não tem razão de ser. Ainda podemos dizer, em resumo, que esta instrução identifica também a causa dos duelos, nos ajudando a progredir moralmente. A verdadeira causa dos duelos é o nosso orgulho ferido, não é? Então, quando nós o combatemos, progredimos moralmente. Bem, mesmo que hoje não exista mais a prática do duelo como era antigamente, ainda temos em nós essas causas a serem vencidas, não é? Quando o Evangelho nos ensina as verdadeiras noções de honra e coragem, e nos ensina que precisamos combater o nosso orgulho, é claro que ele se torna extremamente atual, né? Bem, ainda podemos dizer que nós temos nesse item também a apresentação das leis divinas e dos exemplos de Jesus a serem seguidos para orientar bem a nossa conduta no enfrentamento ao orgulho. Então, isso deixa o item extremamente atual, embora ele trate de uma prática que já não seja mais tão viva na nossa sociedade, né? De um certo ponto de vista. Para falarmos um pouquinho daquela ideia de continuidade, nós vamos lembrar que anteriormente aprendemos a pensar no duelo como uma consequência inevitável dos sentimentos de ódio e vingança, quando eles não são devidamente tratados. Nessa instrução agora, as explicações nos levam a refletir sobre a origem desses maus sentimentos e a combatê-los, tendo presente em nossas mentes a ótica da imortalidade da alma e das leis de Deus. Então, essa é a ideia de continuidade. A gente viu anteriormente de onde pode surgir o duelo, né? Ele é uma consequência inevitável de sentimentos de ódio e vingança que a gente não tratou, e agora a gente vai ver, a gente vai pensar um pouco sobre a origem desses maus sentimentos. Então, tudo isso continua dentro de uma mesma temática, né? A identificação e o combate aos sentimentos que nos levam à prática do duelo. Então, vamos ao primeiro parágrafo da instrução, o subitem 12, esse parágrafo que nos diz que, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. Aqui a coragem é ligada ao aspecto físico do enfrentamento, né? O duelo é uma prova de coragem física. Então aqui o aspecto físico, o aspecto corpóreo da vida. Porque a pessoa que está duelando se arrisca a perder apenas isso, né? O seu corpo físico, a sua encarnação. A covardia é relacionada ao aspecto moral. O duelista e o suicida têm, portanto, coragem física, mas têm, por outro lado, covardia moral. Então, por fora nós arriscamos, mas por dentro não temos coragem. É isso que nós temos aqui nessa primeira frase, aqui, a frase de abertura do item, que já é bastante forte, não é? O Evangelho nos ensinando a olharmos para dentro de nós. Tudo bem, o enfrentamento de outra pessoa pode denotar uma certa coragem física. No entanto, indica também covardia moral quando se arrisca dessa forma. A explicação do porquê está na sequência. Olha lá. É uma covardia moral, exatamente como o suicídio, né? A relação aqui entre o duelo e o suicídio.
O suicida não tem coragem para enfrentar as vicissitudes, né, as dificuldades da vida. O duelista não atende suportar as ofensas. Então, enquanto o suicídio, ou o suicida, melhor dizendo, não tem coragem de enfrentar seus sofrimentos, aquele que duela faz isso porque não suporta ofensas. Então, aos dois falta coragem. Para o primeiro, para o enfrentamento da vida, e para o segundo, para suportar ofensas. É isso que denota a covardia moral. Vamos continuar o texto mais um pouquinho. A covardia interior, né? Uma covardia interna. Falta de coragem mesmo para olhar e para tratar do seu interior. Um chega ao suicídio, o outro chega ao duelo. Por essa mesma causa, né? Falta de coragem interior. Ou coragem moral, melhor dizendo. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? Esse parágrafo aqui continua, né? A gente não colocou o parágrafo inteiro aqui, não. Essa é uma parte apenas do primeiro parágrafo. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso que nós lemos. O parágrafo identifica covardia e coragem, depois apresenta o exemplo de Jesus que suportou todo tipo de ofensa e orientou a fazer o mesmo. Dar a outra face. No caso de Simão Pedro, quando ele manda Simão Pedro guardar a espada, Pedro, né, o apóstolo, Jesus tinha sido traído, estava sendo preso injustamente, estava com apóstolos que dormiam enquanto ele vigiava no jardim, ali no Jardim das Oliveiras, né, como diz o texto. Então, vejam, Jesus havia suportado todo tipo de prova, todo tipo de injúria, todo tipo de ofensa, sem jamais revidar. Foi isso que ele ensinou através de sua doutrina e através de seu exemplo. Então, o texto aqui segue nos dando essa lembrança. Nós somos espíritas e cristãos, não é? Bom, aí a gente tem aqui no final duas questões, duas perguntas, né? Jesus não condenou assim para sempre o duelo? Ora, é claro que sim, né? Segunda questão. Efetivamente, meus filhos, o que é essa coragem que vem de um gênio violento, de uma pessoa geniosa já, né, propensa à violência, de um temperamento sanguíneo, né? Aquele que a gente diz, olha, o sangue ferveu na veia, colérico, né? Pessoa que sente cólera, ira, raiva, que ruge a primeira ofensa. Que coragem é essa, né? A pessoa não teve coragem nenhuma de enfrentar o seu próprio impulso. Mas que tipo de coragem é esse? Que desafia o ensinamento do Cristo, que não observa o ensinamento do Cristo e que não controla a si mesmo, não olha para si mesmo. Então, essas duas questões nos levam a pensar se realmente o enfrentamento físico é coragem e se é grande a alma que age em vingança. Claro que não, né? Onde a grandeza da alma, que é a menor injúria, entende que só com sangue a poderá lavar. Bem, última questão aqui dessa parte do primeiro parágrafo, que nos leva a pensar aqui ainda nessa questão da grandeza da alma, né? Até que o parágrafo posiciona o duelo em termos materiais e morais, para que a gente possa entender, né, que ele é uma prática material e que tem consequências morais graves, né, e que surge de imperfeições morais também graves que precisam ser tratadas. Ele faz isso para apontar, para mostrar para a gente que a coragem material morre com o corpo, mas que a covardia moral continua com o espírito. O espírito que desencarna em covardia moral continua moralmente covarde no plano espiritual. O que escolher então? Não é? A coragem apenas física ou buscar os caminhos da coragem moral? Claro que buscar os caminhos da coragem moral, porque é ela que nos segue durante toda a imortalidade de nossa alma. Segue o texto ainda nesse primeiro parágrafo, vamos tratar aqui como uma segunda parte, né, do primeiro parágrafo. Continua dizendo: "Ah, que ele trema, que trema aquele que age dessa forma, né, recorrendo ao duelo.
No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? A história bíblica, né, de Caim, que matou Abel, é colocada como uma espécie de critério aqui, para todos pensarmos no próximo como sendo nossos irmãos em Deus. Então, o duelo é a mesma prática de Caim, né? Matamos um irmão em Deus. Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. A que voz? A voz da consciência. A consciência chamará a atenção dessa pessoa que agiu em duelo e matou. E ele responderá: foi para lavar minha honra. Ele vai tentar se justificar com a própria consciência, né? A própria consciência, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue exigirá de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Vamos dar uma paradinha por aqui, porque o texto é muito bom. Ele diz que a consciência, né, cobrará, que a gente vai tentar justificar a nossa própria consciência, dizendo que procurávamos lavar a nossa honra com sangue, e depois o próprio texto responde a isso, né, a esse tipo de atitude. A própria consciência nos dirá, né? Procurou salvar sua consciência perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na Terra. A vida na Terra é muito curta, né? Mesmo que seja 80, 90 anos, muito curta diante da imortalidade da alma. E aí a gente não pensou com isso em salvar a nossa honra diante de Deus. Então, as duas questões, né? Salvar a honra diante do homem ou diante de Deus? Claro que é preferível salvá-la diante de Deus. Diante dos homens, pode-se tentar salvar a honra com o duelo. Diante de Deus, se a salva com o perdão. Por isso que o texto diz pobre louco, né? Porque se colocarmos a nossa conduta diante da conduta de Jesus, que já foi mencionada um pouquinho atrás, a gente vai ver o quanto que a gente não segue o exemplo de Jesus de perdão e oração pelos que nos ofendem, e até de misericórdia e caridade por aqueles que nos ofendem. Não só o feristes, né, com espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Então a gente não apenas feriu Jesus fisicamente, nós tentamos também atacá-lo moralmente com nossas zombarias, né? Que nós dirigimos a ele. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? Que reparação Jesus pediu a nós? Nenhuma, né? O último brado do cordeiro, as últimas palavras de Jesus, né? Isso que essa frase quer dizer, foi uma. Aqui a palavra é uma. Nós temos dois erros aqui de português no texto, né? O porém deveria ter um acento, e aqui a palavra é uma. O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Para quem não lembra a frase, né? Jesus disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando ele estava prestes já a retornar ao plano espiritual, crucificado, né? Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Aqui também um erro de português, né? Perdoai e orai. Na nossa tradução aqui do Guilom Ribeiro, que está em PDF, né? Pequenos erros que a gente deixou aqui para que a gente possa entender que às vezes acontecem no texto sem problema nenhum, a gente os corrige e procura entendê-los, né? Então, nesse finalzinho de parágrafo, a gente tem novamente a ideia de Jesus sendo trazida para que a gente pense no exemplo máximo que nós temos e para que a gente, enfim, feche essa ideia de pensar. Esse parágrafo nos leva a pensar o duelo em termos materiais e morais. E depois apresenta a perspectiva da honra pelo olhar das injúrias da terra e pelo olhar da justiça de Deus, o olhar terreno e o olhar de Deus. Quando nós perdoamos, nós salvamos a nossa honra perante Deus. Isso é muito importante para a gente. Segundo e último parágrafo que nós vamos agora ler
para que a gente possa encerrar o nosso estudo. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com o perdão. O preceito é apresentado como algo que precisa ser lembrado, né? Constantemente, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque a gente sofre a ofensa e aí a gente lembra do preceito. Aí a gente lembra que a gente deve responder com um sorriso ao ódio e com o perdão ao ultraje. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes quando a gente age assim, né? Quando a gente não responde com violência. Erguei bem alto a fronte, levanta a cabeça, e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinhos. Ora, nenhum de nós temeria estarmos na situação de Jesus, né? Com a coroa de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que entretanto não passa de orgulho de amor próprio. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aqui o modo de agir, né? Que a gente tem e que a gente deveria ter, né? O modo de agir, o sorriso, o perdão, mesmo que o mundo nos chame de covardes, é preferível isso, é preferível sofrer, ser chamado de covarde, a assassinar. Definição de duelo aqui, assassinato autorizado. Na época em que ele ocorria, claro, né? Hoje não existe mais isso. Falsos ares de honra. É uma honra falsa que nós defendemos quando estamos chegando às vias do duelo. É uma honra falsa porque ela não passa de orgulho e de amor próprio excessivo, né? Então aqui nós temos a falsa noção de honra, que é, na verdade, orgulho, e isso deve ser combatido. Dar-se-á que ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte sobre uns e os outros? Claro que não, nós não temos direito de tirar nem a nossa vida e nem a dos outros. O parágrafo nos lembra isso. Não, só a natureza conferiu ele esse direito. Apenas a natureza pode tirar a nossa vida, né? Para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Apenas reforçando, né? A gente não pode se desfazer nem de nossa vida, não podemos ser suicidas e tampouco atacar a vida do próximo. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante de Deus. E a um e outro, tanto ao suicida, né, quanto ao duelista, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Claro, né? Ele começa pelo sofrimento da própria consciência, que foi evocado agora há pouco, né? Se ele ameaçou com sua justiça aquele que disser raca ao seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue de seu irmão? Então, aqui essa última frase do texto nos lembra de uma passagem do Novo Testamento, né? Na qual essa palavra raca aparece. Raca era uma expressão antiga do povo judeu que significava desprezo profundo pelo próximo. Quando alguém dizia raca, ele estava dizendo uma palavra de profundo desprezo à pessoa a quem ele dirigia. E Deus disse que a simples expressão descortês seria passível de punição por sua lei soberana. Imaginemos o assassinato. Essa passagem está também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa que fala a respeito da palavra raca e que fala também a respeito da expressão descortês. Já fizemos estudos sobre esse tema, né? Bem, então o parágrafo aqui terminando, né, fechando a ideia, o parágrafo apresenta o conceito que deve nos guiar diante das ofensas recebidas, que é o amai-vos uns aos outros. Conclui o tema do duelo dizendo que o duelo acontece por uma falsa noção de honra e por orgulho. E explica que não temos o direito de exterminar a vida, seja lá de quem for, a nossa ou a do próximo. Então, aqui nessa instrução de Santo Agostinho, nós aprendemos, né, que nós somos muitas vezes movidos pelo orgulho quando nós nos colocamos
nessa posição de quem ataca um irmão, né? Podemos concluir dizendo que o verdadeiro combate está relacionado ao nosso interior. É ali que deve se travar o nosso combate. Combatemos os nossos maus sentimentos, os impulsos de raiva, de cólera, de vingança, que ainda persistem em nós. É esse o combate que nos fará realmente corajosos e honrados diante de Deus e de nossa própria consciência. Nós podemos, né, concluir isso do parágrafo. Além disso, a conquista da vitória nesse combate contra o nosso próprio orgulho é algo que carregamos conosco durante toda a imortalidade da alma. Por isso é um tesouro do espírito que vale a pena ser conquistado com esforço e com coragem, né? Então, queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos mais uma vez a companhia no estudo, a presença aqui em nosso canal. Deixamos o nosso voto de que Deus nos abençoe em nossos esforços para seguir, para praticar, estudar o Evangelho. E deixamos o convite, né? Continue conosco estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aguarde os nossos próximos vídeos, nossos próximos estudos. Fraterno abraço a todos.